automaticamente, na maioria das vezes, ela é que fica com a sobrecarga de cuidar, de educar, de zelar e muitas das vezes de praticamente suprir as necessidades dessa criança sozinha. Então, bora falar um pouco sobre os direitos. Você acha hoje que a justiça favorece a mulher, doutora Cíntia? Meu sonho, se favorecesse. Se favorecesse, não teriam pais que pagam R$200 de pensão, R$300 de pensão. Não teriam pais que ganham aí quase R$300 mil mensais e quer pagar para um filho autista um salário mínimo. Sendo que ele tem pleno conhecimento de que os gastos de uma criança, ainda mais especiais, é muito maior do que esse valor. E olha, que se de fato o nosso judiciário fosse a favor das mulheres, todo esse tempo gasto com um trabalho invisível aos olhos do judiciário seriam levados em consideração para o cômputo do valor fixado de pensão. E aí a gente vai citar alguns. Levar e buscar da escola. Lavar, passar, cozinhar, levar e buscar de terapias. Vamos raciocinar. Uma mãe que tem uma criança autista, quer ir no mínimo umas 3, 4 sessões de terapia por semana. Quem é que leva essas crianças? É a mãe ou, na maioria das vezes, é o pai? É óbvio que, na maioria das vezes, é a mãe. E, infelizmente, o nosso judiciário não leva em consideração esse tempo despendido por essa mulher para cumprir sozinha, na maioria das vezes, com essas obrigações e responsabilidades da criança. Então, quem dera eu, mas eu luto para que um dia eu possa ver um judiciário que, de fato, vai pegar aí as despesas da criança e vai falar, beleza, a criança gasta quanto por mês? 3 mil? Então, meu caro, é 1.500 para cada. Vamos lá. Ela leva e você busca da escola. Ah, mas o meu... Foda-se, se vira. A mãe não fez o filho com o dedo. E a paternidade jamais deveria ser opcional. E, infelizmente, o que a gente vê é um judiciário que não tem preparação, na maioria das vezes, para entender esse trabalho todo invisível que a mãe faz sozinha, na maioria das vezes, e não leva em consideração. Então, o que deveria ser a possibilidade financeira, a necessidade da criança e a proporcionalidade. Então, se eu sou um pai, que eu tenho um tempo para trabalhar mais do que essa mãe, automaticamente eu posso escolher um emprego melhor, que eu ganhe mais. Por quê? Porque eu não tenho que levar o filho antes para a escola. Porque eu não tenho que me preocupar em arrumar um emprego que eu tenha que sair ali, tipo, umas 4h30, 5 horas estourando para pegar a criança na escola. Eu não tenho que me preocupar se 3 vezes na semana eu tenho que levar a criança para terapia, porque a criança é especial, entendeu? Então, quem dera se a gente vivesse nesse mundo ideal de judiciário que só protege as mulheres. Isso não acontece, então. Não. Concorda, doutora Jamile? Pois então, aqui já está dando 1h18, 1h19, a doutora já estava falando há mais de 1 minuto. Você percebeu, telespectador, percebeu, queridos colegas, que a doutora, ela parou para falar somente sobre a questão financeira? Infelizmente, essa é a ideia que quando nós estamos falando, aqui nós estamos falando da defesa do direito da criança, o foco sempre, pelo lado aqui da doutora, como a gente foi possível verificar, é o lado financeiro. Eu discordo plenamente no que a doutora falou, integralmente. Por quê? Porque o que mais está crescendo são pais lutando diariamente para ter acesso aos seus filhos. Diariamente. E provavelmente, inclusive pode até entrar aí as clientes da advogada, que aqui está na minha frente, que às vezes impede os pais dos seus filhos de terem acesso ao próprio filho. E aí vai os homens entrando na justiça para ter acesso. Nós temos 2 situações. Primeira, uma alienação parental, que eu posso
concluir aqui como judiciária, onde a maioria do judiciário coloca finais de semanas alternados para o pai vai lá, prova que ele tem condições, que ele quer exercer a paternidade justamente para não ter esse encargo para a genitora, e ele dá finais de semanas alternados. Sabe quanto é que dá? 4 vezes ao mês para o pai, sendo que o pai quer exercer a paternidade de forma ampla e ativa. Por um outro lado, nós temos a própria genitora, que não sei que é por questão de ego, impede o pai de exercer a paternidade. E aí vem a advogada aqui na minha frente, falando que a mãe faz isso, a mãe faz aquilo, a mãe é isso. Por quê? Porque ela mesmo pega isso e não deixa o pai ter acesso ao próprio filho. Porque é isso que a gente vê na maioria das vezes. A justiça, então, ela acaba não deixando o pai exercer a função de pai, é isso que acontece? Isso é o que acontece na grande maioria das vezes. O pai vai lá, pede para exercer a paternidade ou até mesmo uma guarda compartilhada da forma como a lei prevê, mas assim não faz. Coloca aí finais de semanas alternados. Inclusive, eu posso até concordar com a doutora parcialmente, sobrecarregando a genitora. Mas não é porque o pai não quer exercer a paternidade. É porque, primeiro, a própria genitora contrata a advogada, que a advogada, juntamente com a genitora, vai se manifestar contra o convívio amplo daquele pai, né? E o próprio judiciário acaba aceitando esse tipo. Ou seja, sempre, na grande maioria das vezes, favorecendo a genitora. Porque na cabeça deles, a genitora tem que ficar com a guarda, ou tem que ter mais tempo com a mãe. E aí a gente vê esse tipo de discurso, como nós acabamos de ouvir. Doutora, sinceramente, vamos raciocinar só um pouquinho. Será mesmo que esse pai... A doutora falou na questão financeira, né? Mas, infelizmente, as crianças têm um gasto. Eu não falei questão de financeira, foi a doutora que tocou. Então, mas aí eu vou te exemplificar. Vou tentar desenhar só aqui. Não coloca palavras na minha boca, Vou doutora. só desenhar, doutora. Pode ter certeza que as palavras vão sair da minha boca mesmo. Então tá bom. Tem crianças, aliás, são todas, né? Que não dá pra gente trancar no armário e falar, oi, fica aqui até o papai pagar a pensão pra você comer. Infelizmente... Mas o que tem a ver a pensão, doutora, com a guarda? Pode deixar eu falar ou pode, é só a senhora tem toda aqui? a razão, pode ficar à vontade. Então tá. Então, por favor, não me interrompa. Fica à vontade. Vamos lá. O que acontece? Se eu tenho uma criança, doutora, eu preciso prover. Quando eu falo sobre o mínimo que não é feito, aí vamos lá. Você acha mesmo, doutora, que uma criança... sobreviva com, vamos lá, meio a meio, hein? 300, 600 reais por mês. Beleza. É óbvio que não. E esse cara que paga 300 reais por mês, a doutora acha que ele quer responsabilidade? Na maioria das vezes, o que ele quer é pagar uma miséria de pensão, é visitar, não vou nem falar conviver é muito mais do que visitar aos finais de semana alternados. Ele quer apenas para tirar a fotinha e jogar nas redes sociais e falar, opa, eu sou um excelente pai. Ou eu vou pegar essas crianças no finais de semana alternados e vou colocar para a avó paterna cuidar. Por quê? A minha prioridade como pai, na maioria das vezes, não é cuidar dessa criança. Na maioria das vezes, é apenas para infernizar a mãe. Essa criança, ela, infelizmente, ela é colocada como objeto nessa relação de abuso. Então, o que acontece? O cara terminou o relacionamento, mas ele utiliza essa criança, já que não consegue mais atingir essa mãe, ele utiliza essa criança para continuar com a prática de violência psicológica com essa criança. Então, eu quero pegar aos finais de semanas alternados. Não, seu juiz, eu quero mais tempo com meu filho. Vou citar um exemplo. Teve um pai, bosta, de São Paulo, que ele entrou com uma ação alegando que a mãe era alienadora, pediu guarda com unilateral, que essa mãe não tinha competência para cuidar da criança. Entrou com ação judicial. Mas, na verdade, era uma manobra para que essa mulher não corresse atrás dos direitos dela em relação aos bens. Um valor justo de pensão. E aí, o que aconteceu? Antes mesmo do fim do processo, doutora, ele está 3 meses sem
sequer perguntar se o filho tá vivo ou tá morto. Então, será mesmo que esse pai bosta, ele quer ter responsabilidade de cuidar da criança, de lavar, passar, cozinhar, cuidar, dividir responsabilidades? Eu tenho inúmeros prints, inúmeros. Todos não foram pro processo, é óbvio, né? Para não exceder lá. Que a mãe falou, você vai levar no médico? Não, eu não tenho tempo. Não tem como eu sair do emprego mais cedo. O meu chefe não autoriza. Não vou pegar esse final de semana, não, porque eu tenho que ir viajar. E aí a doutora acha mesmo que um cara que não consegue suprir a metade das despesas de uma criança vai querer uma responsabilidade dessa? Sendo que ele falou, opa, peraí, eu vou pagar esse valor de pensão, porque senão você vai gastar com você R$300. Não tem essa preocupação, entendeu? De gastar com ela, né? E aí, você pensa... Mas tem essa preocupação, assim? Ele fala, vai gastar? Fala. E eu tenho vários prints que o cara fala assim, você quer? Administra bem aí a pensão. Daí você vê o comprovante de R$300, R$400 de pensão. Você fala, como? Como que eu consigo, entendeu? Suprir as necessidades de uma criança. Agora, alegar que a mãe é alienadora e não fazer o mínimo, né? A mãe é alienadora, engraçado, né? O cara é que pratica a autoalienação parental e a mãe é que é alienadora. A mãe fala, opa, peraí, vem cá. Ó a responsabilidade aqui. Só que é muito mais bonito ter no papel, né? A guarda compartilhada. Doutora Jamila. Amém. Gente, tô aqui cronometrando 4 minutos. Arruma um relógio para ela aqui, pra ficar mais fácil. O que acontece? Você ouviu aqui palavrão de baixo escalão, como é? Bosta. Pai bosta. É muita merda que acabou de sendo falado. Com certeza, porque doutora, são assim. Por favor, eu lhe respeitei mesmo, não concordando. No começo a senhora não concorda. Vamos. O que acontece, pessoal? Vocês percebem que a tese a todo momento é a questão financeira. Primeiro, se a pessoa vai lá, encontra qualquer pessoa, qualquer um, se relaciona, uma pessoa que provavelmente, se está pagando uma pensão de R$300, sequer tem condições de sobreviver, porque tudo isso que foi falado é mentira. Porque se a mulher entra hoje no judiciário e ela entra com uma ação de alimentos para que o genitor arque com a pensão, pode ter certeza que vai ter quebra de sigilo bancário. Ela vai, provavelmente a doutora vai escavanhar a vida desse homem, vai procurar tudo para encontrar alguma coisa para mostrar que ele tem condições financeiras. Então, se chegou ao ponto desse homem pagar R$300, minha querida, meu querido, é porque ele realmente só pode pagar R$300. Aí o problema é que a doutora está aqui praticamente 10, 15 minutos falando da questão financeira, só que a mulher se envolve com qualquer um que só vai ter condições de pagar R$300 por mês, mas ela quer ter uma vida de luxo. E o que a gente precisa entender é que as condições financeiras do genitor e da genitora tem que ser repassado para a criança. Não cabe a genitora querer viver uma vida de luxo, sendo que o pai recebe 2 salários mínimos por mês. É impossível. A conta não bate no final do mês, meu querido. Agora, o que eu gostaria muito nesse debate é não só falar da questão financeira, mas sim de falar da necessidade da criança. Que o que você precisa entender é que a questão da pensão não tem vínculo com a questão da convivência. Esse tipo de debate que a doutora está colocando aqui é exatamente o que eu percebo nos dias atuais. Inclusive dando assessoria para essas pessoas, porque não é possível a pessoa colocar na cabeça que o pai só pode ter acesso ao filho se ele pagar a pensão. Isso não existe. Pensão não tem vínculo com o direito de convivência, não é visita. O pai não tem direito à visita, o pai tem direito à convivência com o filho. A criança não é um objeto, a criança não é uma posse, a criança não é da mãe. A criança, primeiro lugar, a criança tem sua autonomia e ela tem direito de conviver com ambos, independente se o pai pagou ou não a pensão. Só para concluir aqui a minha fala, se chegou ao ponto desse pai ter que pagar 300, 400, 500 reais, pode ter certeza que teve sim um processo judicial e advogadas como a doutora fez de tudo para esse pai pagar o máximo possível. E se o juiz determinou 300, pode ter certeza
que esse pai só tem condições de pagar 300. A vida dele foi vasculhada de cima e com embaixo. certeza. Foi verificado se ele tem bens, patrimônio. Com certeza. Antes de estipular um valor desse. Só para você ter uma ideia, quando a gente entra com um processo de, por exemplo, de pensão, e você pede uma quebra de sigilo bancário da genitora, porque tem que ser analisada a possibilidade dos dois, não é só do pai. Dos dois. É muito difícil de você conseguir uma quebra de sigilo bancário quando é da genitora. Por isso que eu falo, advogar para mulher é igual advogar para bêbado. Porque